Você sabia que cuidar do seu desenvolvimento pessoal é o jeito mais inteligente e cientificamente comprovado de você blindar a sua saúde física e aumentar a sua longevidade? Se você quer entender melhor, fica até o final desse vídeo. Tem um ponto interessante para a gente começar esse assunto que é o quê? Poucos de nós adultos sabemos que o nosso sistema imunológico ele está totalmente conectado ao nosso sistema emocional através do nosso sistema nervoso central. O que isso quer dizer na prática? Que determinadas emoções elas ativam o nosso sistema imunológico e deixam ele mais forte para resistir a vírus, bactérias e qualquer tipo de influência que está nos nossos ambientes, e determinadas emoções e sentimentos diminuem o trabalho do nosso sistema nervoso central, inclusive tem algumas que até param o nosso sistema imunológico. Então veja bem, emoções como o medo, a ansiedade, elas liberam um nível tão alto de cortisol que o nosso sistema imunológico ele para que o nosso corpo economize energia para lidar com a situação de risco e de perigo. A grande questão é, quando nós vivíamos na selva, isso era algo muito útil, porque quando o ser humano ele sentia medo, às vezes ele estava na frente de um animal que poderia realmente matá-lo. Só que no mundo que nós vivemos hoje, isso é totalmente diferente. Às vezes nós sentimos medo de que uma pessoa nos julgue, ou nós sentimos medo de sermos rejeitados, ou sentimos medo de que a nossa apresentação no trabalho não seja, né, uma boa apresentação. Então, lidar com essa emoção no dia a dia é diferente de quando o nosso corpo realmente reagia a um estado de sobrevivência. Só que um adulto que não busca um desenvolvimento pessoal, ele tem muita dificuldade de perceber se ele está sentindo essas determinadas emoções e sentimentos. Existem pesquisas, inclusive, que comprovam que pessoas que buscam por um serviço, né, de saúde para lidar com sentimentos e emoções, elas geralmente já sentem os sintomas que elas estão buscando ajuda há pelo menos 6 ou 8 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando esses sentimentos começaram, eles eram possíveis de ser evitados. Então essa pessoa conseguia fugir deles e evitar eles. Passado um tempo, o corpo da pessoa ele começa a se acostumar com aquela determinada sensação, ele começa a se acostumar com aquele determinado estado e ela também vai encontrando formas de fuga, como por exemplo consumir substância, se distrair com internet, com redes, com filmes, com pessoas, com grupos. Inclusive, eu não sei se você conhece alguém assim, que a pessoa ela tem dificuldade de ficar sozinha com ela em casa. Então, se todo mundo sai no fim de semana e vai viajar, ela vai correndo para casa de alguém, ou ela passa o fim de semana inteiro maratonando todas as séries possíveis, porque ficar com ela sozinha, em silêncio, é um desespero. Talvez até você seja essa pessoa. E esse tipo de experiência, o que ele está tentando nos mostrar? Que nós não estamos conseguindo lidar ou perceber as nossas emoções, e ao não termos essa facilidade ou essa habilidade que pode ser desenvolvida através de um processo de desenvolvimento pessoal, a pessoa realmente conseguir perceber o que é que ela está sentindo. E quando então a gente negligencia isso, o que acontece? O nosso sistema imunológico ele passa a ficar desligado por longos períodos. Isso automaticamente vai fazendo com que a pessoa que está vivendo esse tipo de experiência vai ter muito mais propensão a desenvolver vários tipos de doenças que não estariam presentes no corpo dela se ela estivesse em um equilíbrio das suas próprias emoções. Então veja, pode parecer uma coisa muito simples, uma coisa muito corriqueira. Sabe essa ideia que a gente tem de, eu sei lidar com as minhas emoções. Só que quando nós falamos que nós sabemos lidar com as nossas emoções, em vários casos, o que a gente está dizendo? Que a gente sabe conter, a gente sabe controlar aquilo e não perder o controle com aquela emoção. Ou acha que não está perdendo o controle, porque o fato de estar buscando vários comportamentos de fuga para se distrair já é uma forma de perder o controle. E quando a gente então começa a fazer isso a longos períodos, a gente vai acumulando uma série de substâncias químicas no nosso corpo. O cortisol, como eu disse, é uma delas. E essas substâncias, elas vão então gerando, né, esse certo prejuízo no nosso sistema imunológico. Ao mesmo tempo que pessoas que sabem identificar as emoções, então pessoas que identificam que estão tristes,
com uma situação. Por exemplo, eu estou triste porque alguém da minha família disse algo para mim e aquilo me deixou, sabe, chateado e eu tô magoado com aquilo. Quando a pessoa, por exemplo, consegue identificar isso, tem um autoconhecimento, faz um investimento em desenvolvimento pessoal, ela tem estratégias, ela tem caminhos dentro dela que ela consegue fazer o quê? Encontrar um novo sentido para aquilo, compreender o que aquela pessoa estava realmente querendo dizer, ou até mesmo perdoar, seguir em frente. E isso, para o nosso corpo físico, é muito importante. Porque quando a gente aprende a liberar essas substâncias químicas que estão gerando raiva, estresse, mágoa, tristeza, medo, ansiedade, a gente literalmente libera o nosso sistema imunológico para ficar totalmente ativo, protegendo a gente. Inclusive, é uma coisa muito prática. Você deve conhecer pessoas que elas não ficam resfriadas, que elas não pegam um monte de coisa que um monte de pessoas pegam. E quando você para prestar atenção de forma muito simples nessas pessoas, o que você vai perceber? São pessoas que levam a vida de um jeito mais leve, que tem um alto astral, que tem um jeito mais fácil, né, de lidar com as outras pessoas. E essas pessoas são pessoas que sabem lidar com as suas próprias emoções. Porque quando nós lidamos bem com as nossas próprias emoções, nós temos facilidade de lidar bem com as outras pessoas, mesmo que elas não estejam no melhor dia delas. Então, algumas pessoas ficam chateadas ou com raiva ou tristes com coisas durante meses, semanas, até mesmo anos, quando não a vida toda, enquanto outras pessoas passam por situações muito parecidas e conseguem em poucos dias ou até mesmo em poucas horas, dependendo da situação, já ter se livrado daquilo. E isso é o que leva a gente a compreender, então, por que nós vivemos em uma sociedade onde a medicina está extremamente qualificada, com as melhores descobertas, com as melhores tecnologias, mas ainda assim nós temos uma sociedade em que cada vez mais os adultos estão mais adoecidos. Doenças físicas, eu estou dizendo, não estou nem batendo nas questões emocionais e mentais, doenças físicas. Como que pode isso? Claro que tem várias outras variáveis, como a questão da alimentação, a questão do estresse, do sono, mas isso tudo tá batendo exatamente na onde? Na questão das emoções. Quando nós vivemos uma sociedade como essa, rápida, estressante, onde a gente tem que se atualizar o tempo todo, lidar com muitos desafios no dia a dia, o que nos impacta internamente? O nosso estado emocional. E quando a gente então não sabe identificar o que estamos sentindo, ou mesmo que sabemos identificar, não sabemos como resolver aquilo de uma forma inteligente, de uma forma que o desenvolvimento pessoal pode nos trazer as ferramentas, a gente acaba então deixando o nosso corpo pressionado, carregado dessas substâncias. Então, quando a gente vai até um profissional da medicina, ele faz uma série de exames e ele encaminha a gente para um profissional especializado nessa parte mais do desenvolvimento pessoal, nessa parte mais de saúde mental, saúde emocional, o que ele está querendo dizer para a gente, a grosso modo? Ele está dizendo o seguinte, olha, você está com um monte de emoções aí, e emoções são nada mais, nada menos do que substâncias químicas. Essas substâncias químicas estão prejudicando determinados sistemas do seu corpo, que estão prejudicando determinados órgãos do seu corpo. Então, esse tipo de adoecimento físico que você tem, que está no seu corpo, que está no órgão do seu corpo, ele não vai ser resolvido através da medicina, ele vai precisar ser resolvido através da fonte disso. O que está criando essa sobrecarga de substâncias químicas? Quais emoções estão fazendo isso estar sobrecarregado? Então, veja, você não precisa esperar que a sua saúde fique totalmente vulnerável para que você possa buscar o seu desenvolvimento pessoal. Você pode antecipar isso, você pode já proteger o seu sistema imunológico, proteger a sua saúde física, criar uma vida mais longeva para que você viva mais, para que você aproveite mais, e inclusive o dinheiro que você iria gastar nas farmácias com esses tipos de adoecimento que você não vai ter mais, você pode gastar eles se divertindo, viajando, estando com as pessoas que você ama, fazendo as coisas que você realmente gosta. Ainda sem falar do dinheiro que você vai economizar com todas as fugas que você teria que fazer para não encarar as emoções que você às vezes nem tem consciência do que está acontecendo. Você só sente aquele aperto no peito, aquele embrulho na barriga, sabe? Aquela angústia, aquela coisa assim que você não sabe nomear. E tudo isso são emoções.
E o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, ele é exatamente a ciência, o ramo da ciência. A psicologia é o ramo específico da ciência que vai estudar sobre isso e tem várias outros ramos da ciência que vão se qualificando exatamente nesse quesito, para ajudar que você tenha uma saúde melhor, que você economize o seu dinheiro, que você aproveite a sua vida da forma mais saudável e mais inteligente e que você não precise chegar num problema de adoecimento para descobrir todas essas ferramentas maravilhosas que estão à sua disposição e à disposição de todas as pessoas. Além de que a vida vai ficar muito mais gostosa, né? Porque eu não sei você, mas eu adoro estar perto de pessoas que são leves, sabe, que lidam bem com as suas emoções, porque são pessoas fáceis de se relacionar, são pessoas agradáveis, são pessoas divertidas, são pessoas que dão mais risada, são pessoas que são mais alto astral. E isso faz com que, inclusive, o nosso ciclo social queira estar mais perto da gente. Então, vai também livrar a gente de uma série de outros desconfortos que a gente às vezes tem por ser uma pessoa amarga, azeda, raivosa, agressiva, deprimida. Então, traga essa informação com muito carinho para o seu coração e se inscreva aqui no canal para você ter mais informações como essa. Deixe o seu comentário se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que talvez você não estava enxergando e deixe o seu like porque ele é muito importante aqui para gente. Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!